Vamos lá? Então, Josué, capítulo 24. Eu vou ler ele novamente, mais para a gente poder contextualizar mesmo, né? Para a gente poder falar um pouquinho. E como eu falei semana passada, a gente vai fazer meio que em ordem cronológica a partir de agora. Então, a leitura não vai ser corrida, né, na Bíblia. Mas a gente vai realmente por acontecimentos, por situações que vão acontecendo, a gente vai seguindo para que a gente consiga compreender melhor o que está acontecendo a partir de agora, a partir de Israel estar dentro da terra prometida, deles já estarem com as suas tribos organizadas, né, separadas as terras ali em Canaã. Então agora a gente tem todo esse mapa pronto. Israel está completo dentro da terra prometida, eles já estão debaixo da promessa, curtindo e cultivando, né, tudo aquilo que o Senhor tem dado para eles. E agora a gente vai ver o desenvolvimento disso tudo. Então, Josué capítulo 24, vamos olhar o que o texto diz aqui para nós. Vamos lá. Eu deixei algumas coisas semana retrasada também para falar com você. Está aqui. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso. Por isso que eu mandei a foto lá da genealogia, né? Para a gente poder ver algumas coisas. Josué capítulo 24, eu vou do 1 até o 27, 28 ali, né? 27. Depois a gente termina o finalzinho. 24, 1 diz assim: Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda a Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros, até o mar vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Estou lendo capítulo 24 de Josué, já estou no versículo 8. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgaceus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram e cidade que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e do Egito e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, quem nos tirou
a nós e aos nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e os castigará, mesmo depois de ter sido bondoso com vocês. Ele o exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sob a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Vamos parar aqui e depois a gente finaliza os últimos versículos aqui para a gente terminar. Eu deixei algumas questões em aberto na última aula, que foi há 15 dias atrás, e uma delas foi a questão do versículo 14, né? Então, agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Nós vamos chegar aí. Outra coisa que eu deixei em aberto foi a questão dos povos, né, que habitavam ali em Canaã, também, que está no versículo 11. A gente também vai falar um pouquinho sobre ele. Mas vamos passar rapidamente aqui a partir do versículo 1, só para a gente ver alguns pontos, talvez, que eu não falei, ou se falei, a gente vai só reiterar, né, e falar um pouquinho mais, e a gente já vai finalizar Josué. Josué, quando começa falando aí, no capítulo 24, ele vai falar que ele reúne todo o povo, porque está perto realmente a sua morte, né, e ele entende que ele precisa lembrar esse povo que está ali habitando em Canaã agora, de tudo que aconteceu até aquele momento. Eu falo que tem alguns textos, no Velho Testamento especificamente, que é um grande resumo até aquele momento. Então, se a gente não quisesse ler a Bíblia até aquele momento, a gente pegar esse capítulo, a gente já consegue ver bastante coisa do que Deus fez até esse momento com Israel. E o capítulo 24 é esse texto, que a gente consegue ver algumas declarações, né, do que Deus já tinha feito. Então, Josué reúne o povo, e aí Deus começa a falar, né? Na verdade, ele vai relembrar ou lembrar a palavra de Deus para esse povo. Não é que Deus está profetizando nesse momento. Não. Josué está lembrando a palavra que Deus já liberou para esse povo. Essa é a grande questão. Josué está lembrando eles a respeito daquilo que Deus já falou através dele e através da vida de Moisés. Então ele começa dizendo assim no versículo 2. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Deus está falando, não é Josué. O Senhor está afirmando isso com todas as letras, dizendo que Terá, pai de Abraão, que é da linhagem de Sem, tá? Então, Abraão, ele descende da linhagem de Sem, do primogênito de Noé. Então, é a primeira coluna lá daquela tabela. A partir de Sem, a gente tem Terá e a gente tem Abraão, ok? Então, ele diz que Abraão, que Terá, estava vivendo na terra além do Eufrates. Então, se você quiser circular isso, ou quiser deixar isso grifado aí na tua Bíblia, faz toda a diferença para a gente entender a história daqui para frente, quando Deus cita essa questão de seu pai era amorreu, seu pai vivia além do Eufrates.
Então, várias palavras, versículos, tratam dessa forma. E aí, se a gente não tem a geografia na cabeça, às vezes a gente se confunde um pouco do que Deus está falando, de que região Deus está falando. Então, quando ele fala que Terá, pai de Abraão e de Naor, vivia além do Eufrates, ele está falando da região lá da Mesopotâmia, que era onde eles viviam, quando Deus chama Terá, quando Deus chama o pai de Abraão. E depois quando Deus chama Abraão também, né? Então, Terá, que era o pai de Abraão e de Naor, é chamado por Deus, não é relatado isso na Bíblia, mas fica nítido isso para nós, que ele tem uma disposição ali no texto, falando que ele pega os seus filhos, ele pega a sua esposa, ele pega as suas noras, e ele vai em direção a Canaã. Ele nunca chega lá, Terá, né, o pai de Abraão. Mas essa é a disposição dele. E quando ele para numa cidade e que morre o filho, Arã, ele fica por ali mesmo, e a palavra fala que ele não termina a viagem, ele não chega até Canaã. Mas é onde Deus chama, né, Abraão logo em seguida e diz: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então quem continua essa viagem é Abraão. Mas todos eles saíram de uma mesma região. De que região eles saíram então? Lá da terra, viviam além do Eufrates. O que é o Eufrates? Na verdade é o rio que corta ali a região da Mesopotâmia. Então se você pegar um mapa da região da Mesopotâmia ali, desse antigo Oriente, que é a região dos primeiros povos ali, do Gênesis, a gente tem justamente um rio chamado o rio Eufrates. Esse rio Eufrates é muito falado em toda a Bíblia. A gente vai ver muitos textos, muitos versículos falando sobre o rio Eufrates. Então ele está cortando ali a Mesopotâmia, que era essa região onde Terá vivia com Abraão, com a sua família. É de lá que Abraão sai, é dessa terra ali da região do rio Eufrates, além do Eufrates ele fala, né? E que eles prestavam culto a outros deuses. Então, gente, se tem uma região onde ela é inundada, literalmente por adoração a muitos deuses, é a região da Mesopotâmia, aí nesse início, né, das civilizações. Quando você estuda as primeiras civilizações de toda a Terra, e a gente, olhando para a Bíblia, a gente sabe que tudo isso descende, então, dos filhos de Noé, quando as águas baixam e eles começam, então, a se afastar ali e gerar as suas cidades. A gente sabe que todas essas primeiras civilizações ali, elas têm essa origem dessa dispersão dos 3 filhos de Noé. Então, quando a gente olha para Sem, Cã e Jafé, a gente tem esses 3 homens que são os patriarcas dessas várias nações que vão, a partir de então, a partir do dilúvio, vão povoar toda a terra, tá? Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa de uma forma tão grandiosa, né? Porque a gente está no planeta Terra, como a gente convive hoje, com mapas muito grandes, né? A Terra é enorme, são muitos continentes, são muitas regiões que a gente tem na Terra hoje. Mas a gente precisa pensar com a cabeça daquele tempo, daquele momento. Então, ainda que existiam já muitas pessoas, literalmente, talvez milhares e milhares já de pessoas povoando a Terra na época de Sem, Cã e Jafé, eles acabaram se concentrando numa mesma região. Eles não se afastaram tanto, porque as terras ainda não estavam habitadas, né? O próprio dilúvio tinha destruído muita coisa, né? Através desse grande dilúvio. Então, eles se afastaram, se distribuíram pela terra, só que eles ficaram por aquela região ali. Então, quando você coloca também no mapa as regiões, as divisões, né? Desses filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, a gente percebe que eles ficam ali na região da Turquia, na região ali onde hoje é o Irã, onde tem uma parte ali da Ásia, aí eles pegam uma parte da África também, uma parte deles desce ali para a região da África. Então, eles fazem como se fosse uma distribuição ao redor daquela região que a gente conhece hoje como Israel e que a gente está vendo aqui no texto como Canaã.
mas eles se dispersam ali. E Deus então está lembrando aqui, através de Josué, toda essa geração que de um homem só, de Terá, dessa família, o Senhor chama Abraão, de Abraão ele dá Isaac, de Isaac ele dá Esaú e Jacó, e desses aí que o Senhor chamou lá da região do Eufrates e que adoravam muitos deuses. Então essa região da Mesopotâmia habitava muitas nações, muitos povos ali, civilizações do início, e eles adoravam muitos deuses. É naquela região que nasce muitas religiões, inclusive, também. Então aquela região ela é realmente bem poluída a respeito de falsos deuses, né, de deuses que eram adorados. Em contrapartida, Deus vai falar então da Mesopotâmia, da região de Abraão, mas ele segue falando, olha só o que ele disse no versículo 3. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã. E lhe dei muitos descendentes, dei-lhe Isaac dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Deus já fala de duas regiões aqui que a gente precisa sempre estar olhando para o mapa. Então, para Esaú, o Senhor deu um território chamado os Montes de Seir. Onde ficam os Montes de Seir? Se você olhar no teu mapa aí, abaixo de Canaã, para o seu lado direito, vai estar escrito os Montes de Seir. Essa região toda que está aí abaixo de Canaã, ela foi dada por herança aos descendentes de Esaú. Então essa terra é deles. Essa terra não é de outra pessoa a não ser dos descendentes de Esaú. Deus deu como herança para eles. Então Israel não precisava se preocupar com essa região, eles não podiam invadir essa região, eles não podiam tirar a posse dos descendentes de Esaú, dessa região é deles, tá bom? Então a terra dos descendentes de Esaú, do irmão de Jacó, são o território dos montes de Seir. Todo esse território é um território grande, inclusive, que ficou para os filhos de Esaú. Mas ele diz que Abraão andou por todo Canaã, e a gente viu que realmente Abraão ele anda por todo o território quando ele chega em Canaã, ele vai mudando de lugar para lugar, mas no final da vida de Jacó, do filho, né, de Isaac, ele vai parar no Egito. E do Egito a gente então começa o êxodo lá que a gente estudou, com a escravidão e com Deus levantando Moisés. É isso que Deus está falando aqui para eles, lembrando eles, né? Versículo 5. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros, até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Então Deus está falando, a partir daqui, inclusive, Deus começa ele coloca essa ênfase, não porque ele é autoritário, não porque ele quer se mostrar como alguém mais poderoso, mas ele é, né, o Todo-Poderoso, mas Deus está demonstrando a sua fidelidade a respeito de ele lutar as guerras, ele fazer com que eles fossem libertos, ele ter feito tudo o que ele fez ali no Egito, com todas as pragas e tudo mais. Então Deus vai falar sobre essa questão agora também do Egito. Então a gente tem primeiro a região lá da Mesopotâmia, do Eufrates, né, além do Eufrates, e agora a gente tem uma outra região chamada Egito, que é essa região ali no norte da África, né? Então a gente tem agora o Egito. E ele fala que então Jacó com seus descendentes acabam indo para o Egito, lá eles são escravizados e o Senhor levanta Moisés para libertá-los, ok? Versículo 8. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu, tô dando ênfase aqui no eu para vocês perceberem, eu os entreguei nas suas mãos, eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles.
Então ele está falando daquela região que ficou já para as primeiras 3 tribos, né? Além do Jordão aqui, que era a terra quando Moisés ainda estava vivo e eles acampam ali naquelas terras de Moabe, de Amon, né? E eles conquistam aquele primeiro território ali. Versículo 9. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldições sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Então Deus está lembrando a respeito de todo o livramento que ele dá para o seu povo, desde a saída do Egito, com a abertura do Mar Vermelho, com os egípcios morrendo ali, né, com seus carros, com seus cavaleiros, de como Deus deu esse livramento para eles, foi dando essa conquista, né, durante a caminhada no deserto. Isso é lindo. Versículo 11. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Agora eles já estão, né? Atravessaram o Jordão com Josué e já chegaram na primeira cidade ali, depois do Jordão, que era Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus. Aí ele lista todos os habitantes ali de Canaã, né? Mas ele diz assim, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Gente, circula isso. Nós precisamos entender que o que nos dá vitória na nossa vida como cristãos, como crentes em Cristo Jesus, como alguém que vai herdar a vida eterna, não tem a ver com armas naturais, não tem a ver com a nossa força do nosso braço, não tem a ver com estratégias que nós temos de oração, de jejum, de intercessão. Nada do que a gente possa fazer nessa terra vai ser maior do que a mão do Senhor agindo em nosso favor quando ele nos dá uma direção, quando ele nos dá uma palavra. Então, o principal na vida do cristão deveria ser ouvir sempre a direção do Senhor, para que através dessa direção do Senhor a nossa vida realmente caminhasse de forma prática, objetiva. Porque Deus está dizendo assim, não foram a espada e o arco que lhe deram a vitória. Então não foi a guerra de vocês, a luta de vocês que deram a vitória para vocês habitarem a terra de Canaã. Não foi. Creiam nisso, né? Ouçam isso, percebam isso. Versículo 13. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nela vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Toda conquista da nossa vida em Deus tem a ver com algo que Deus já preparou, tem a ver com algo que Deus já fez. Antes de nós entrarmos nisso, antes de nós estarmos aqui, Deus já havia preparado todas as coisas. O que a gente precisa ter em mente é que tudo aquilo que a gente realmente precisa eternamente já está preparado pelo nosso Deus. Então a eternidade já está pronta, Deus já está lá. Né? Deus já vive a eternidade, na verdade, né? Desde a fundação do mundo, Deus já vive a eternidade, Ele é eterno. Então Deus não age de forma contando os nossos dias como nós contamos. Deus não pensa de forma tão pequena quanto nós pensamos. Deus faz coisas muito maiores. Eu costumo dizer, gente, que a gente precisa ser maduro o suficiente para entender que Deus não está preocupado com coisas mínimas como a compra da minha casa, a compra do meu carro, a minha troca de emprego, a cor da minha roupa que eu vou comprar. Não, isso são coisas que Deus já entregou para o ser humano fazer. Né? Nós temos total capacidade de administrar a nossa vida nessa terra, nessa era, da maneira com que a gente acha melhor e com muita sabedoria, realmente, com muito discernimento, mas sem achar que Deus, o Criador do céu e da terra, está preocupado com essas coisas mínimas. Você imagina se Deus estivesse preocupado com a compra da casa de 8 bilhões de pessoas na terra, gente. Tá? Então, Deus está muito além dessas pequenas coisas, né? Ele está preocupado
com a eternidade, com a salvação da humanidade, com os planos de redenção que ele tem desde a fundação do mundo. Então Deus está trabalhando na terra para que eu e você sejamos alcançados, e nós já fomos, graças a Deus, mas que a partir disso agora a gente tenha essa convicção e essa certeza de que existe algo muito maior, de que existe algo já preparado literalmente para nós, em que a gente não plantou, e que a gente não cultivou, e que a gente não construiu. Eu falei na última aula, quando nós falamos sobre esse versículo, no versículo 13, foi assim que lhes dei a vocês uma terra que não cultivaram e cidade que vocês não construíram. A Nova Jerusalém já está pronta, gente. Deus está trabalhando nela desde a queda do homem. A Nova Jerusalém é a terra que o Senhor vai iniciar toda a restauração de toda a terra. Quando ela descer do céu e Jesus estabelecer o seu reino nesta terra, é daí que Deus inicia todo esse processo de redenção de toda a terra, toda a reconstrução daquilo que o ser humano destruiu, desse grande jardim que é a terra que Deus deixou para nós. Então, Deus está preocupado com vidas, com a eternidade, com a redenção, com a morte de Jesus, que realmente foi pago o preço mais alto que poderia existir. O próprio Filho se deu, morreu em meu favor e em teu favor. Então, a gente precisa amadurecer essas ideias, esses conceitos teológicos da nossa cabeça, para a gente parar de fazer orações por coisas tão pequenas, sendo que a nossa intercessão e a nossa oração precisa ser pela vontade de Deus que está descrita na palavra, e não por coisas do nosso cotidiano. Elisângela, eu não posso orar pela minha casa, pelo meu trabalho, pelo meu novo emprego? Pode, mas essa não pode ser a nossa principal intercessão, nossa principal oração. Deus tem algo muito maior para fazer através das nossas vidas, através da igreja, como o corpo de Cristo na terra. A gente precisa estar atento a isso. Aí ele faz aí Deus termina, né, com essa fala. A partir do verso 14, Josué novamente falando, alertando, né, o povo de Israel. Ele diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Deixa eu só, para não esquecer de novo. Se vocês olharam o mapa que eu mandei para vocês aí, eu vou até abrir ele aqui. Se vocês olharem direitinho para o mapa, e vocês olharem cada nome desses povos que estão morando em Canaã, a gente vai ver que 90% ou até quase 100% desses povos que estão morando em Canaã são filhos de Cã, tá? Ou Canaã, na verdade, né? Que é neto de Cã. Então, a gente precisa compreender que quando Canaã, ele toma aquela advertência de Noé a respeito do seu pecado, de mostrar a nudez do seu pai, e Deus, através de Noé, libera uma maldição, literalmente, sobre Cã e sobre Canaã. Eu acredito que aquilo tomou uma proporção tão grande no coração de Canaã, que ele se revolta, literalmente, contra Deus, e então ele diz: tudo aquilo que é propósito e plano de Deus, eu vou destruir para os descendentes de Sem e de Jafé. Então, esse irmão, esse filho de Noé, ele literalmente começa a trabalhar como anticristo já desde o princípio. Então, quem é o anticristo? Senão aquele que vai contra os planos de Deus, que vão contra o ungido de Deus. A palavra Cristo significa ungido de Deus, né? Então, tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, o princípio de Deus, a vontade de Deus, o plano de redenção de Deus, é feito através do anticristo. Então, qualquer pessoa que se levante contra os princípios de Deus, contra a palavra de Deus, ele é chamado de anticristo, ok? É alguém que é anti o próprio Cristo, tá? Então, anticristo não é uma pessoa específica, mas é todo o espírito que se levanta através de Satanás e dos seus anjos para ir contra todo o princípio de Deus. Então a gente já tem os primeiros anticristos desde o início, desde Gênesis, ok? Então a gente já tem essas pessoas ali que são levantadas para tentar destruir todo o plano, todo o propósito de Deus.
Então, essas nações que estão ali em Canaã, morando nas terras de Canaã, são justamente todas essas famílias, todas essas tribos que são advindas, né, que vêm através de de Canaã, né, dos filhos aí de Noé, que se revoltam contra os planos e os propósitos de Deus, ok? Vamos lá para o versículo 14 agora então. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Gente, eu fui pegar essas duas palavras para a gente falar um pouquinho sobre elas, porque Josué vai continuar o texto, vamos ler ele todo até o versículo 16, para vocês entenderem por que ele está falando sobre integridade e fidelidade. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Então, Josué, ele faz um alerta. Ele levanta uma grande questão aqui para nós a respeito de deuses, com letra minúscula, né? E são deuses que esse povo todo que está diante dele conhece muito bem. Então, eles conhecem toda a linhagem, a descendência, e quais são esses deuses que vieram através de Terá e de Abraão, lá além do Eufrates, da terra da Mesopotâmia. Eles sabem muito bem quais são esses deuses que são adorados naquela região. Eles têm esse conhecimento é passado de pai para filho. Então, nós temos toda uma herança através de Abraão, trazendo lá do Eufrates, trazendo da Mesopotâmia, trazendo dessas civilizações todo esse conceito. Gente, ninguém esquece as histórias, ninguém esquece os deuses, ninguém esquece as fábulas, ninguém esquece o que o pai, o que o avô, o que o bisavô falou. Eu lembro muito bem de muitas falas do meu avô, da minha bisavó, que contava a respeito de histórias. E se a gente acaba cavando um pouquinho mais, conforme a gente vai crescendo, a gente sabe de onde a gente vem, das nossas raízes, dos ensinos que foram enraizados em nós. Então, Israel tinha muita dificuldade em adorar a Deus de maneira fiel, porque eles tinham enraizado neles cultura, eles tinham tradições, eles tinham conhecimento, eles tinham exemplos que vieram atrás deles, de pais, de avós, de bisavós, de tetravós e tanto mais, porque eles viviam muito, né? Tinham a idade muito avançadas, então eles contavam muito as suas histórias. Então, Josué está falando para eles, gente, vocês precisam, a partir de agora, entender que Deus chamou vocês para uma nova vida. Vocês são nova criação. Vocês são uma nova nação. Vocês são um novo povo. Deus trouxe vocês até aqui, tirados além do Eufrates, através de Abraão, e através de Moisés, retirados da escravidão do Egito. No Egito, ele cita aqui também, muitos deuses eram adorados. Então, essa geração que está aqui em Canaã sabe também muito bem como era a adoração a milhares de deuses que existiam no Egito. Imagina toda essa tradição e cultura enraizada em você. Então, eu estou falando isso para que a gente possa compreender por que Josué está falando isso aqui para eles. Por que ele alerta eles de tal forma? Gente, na Bíblia, já falamos isso na época que a gente estava falando em Levítico, em Números, toda lei que Deus dá, ela tem a ver com o pecado que já é cometido. Então, quando a Bíblia diz não adore outros deuses, é porque eles adoravam outros deuses. Não façam isso, é porque eles já faziam isso. Então, tudo que na Bíblia diz não faça, não adore, não cometa tal atrocidade, né? Não faça tal coisa, tudo isso era porque já existiam as práticas, ok? Por isso que Deus traz o alerta. Então, jamais Deus vai falar algo para não fazer que eles já não fizessem. Não faz sentido, né? A gente falar assim, não coma tal coisa porque faz mal.
A gente só vai falar isso se a gente sabe que a pessoa tem o costume de comer, né? Então, essa é a dinâmica da Bíblia. Todas as vezes que Deus fala para o seu povo, não adore outros deuses, é porque eles adoravam outros deuses. Então, quando Josué está falando para eles abandonarem, né? Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Quando ele fala para temer, no início do versículo 14, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade, ele está falando sobre duas palavras assim, ó. A primeira é integridade, que é tamiim, tá? Que é o quê? Para você temer a Deus de forma total, inteiro, integral. Tá no mesmo patamar do primeiro mandamento. Amem o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma. Então tá falando para o ser humano de forma integral, inteiro. Deus não quer só o nosso coração, como muita gente fala, né? Então isso é um erro extremamente terrível de fala, de entendimento. Isso pode atrapalhar a nossa teologia, isso pode atrapalhar a nossa fé, meus irmãos. Quando a gente fala assim, não, Deus está interessado só no seu coração. Mentira, isso é um engano do diabo na mente do povo de Deus. Não, Deus quer você inteiro, integral, corpo, alma e espírito, que você sirva a ele com tudo que você é, em essência, com o seu temperamento, com a sua personalidade, com as suas habilidades, com o seu lado profissional. Deus quer que você tema ele com toda integridade. Essa palavra no hebraico, então, é tamiim, que significa completo, total, são. Ele quer o ser humano inteiro, integral para ele, saudável. É isso que essa palavra representa. Então, Deus não quer somente uma parte da minha vida. Deus quer que eu esteja integralmente para ele, ok? Então, temam a Deus e sirvam-no com integridade. E depois ele vem com fidelidade. Essa palavra fidelidade ali no original é emet no hebraico, tá? Que significa firmeza, verdade e fidelidade. Fidelidade é nada mais, nada menos do que você não pode ter dois maridos. Você vai estar em adultério. Você não pode ter dois senhores. Você vai estar falhando com um dos seus senhores. Então Deus está pedindo, ou na verdade Josué está alertando Israel a respeito de que maneira eles devem começar agora a temer a Deus e a servi-lo. O que é servir a Deus? A palavra servir a Deus tem inúmeras traduções na Bíblia, né, para essa palavra servir. Então a gente precisa entender que essa palavra servir tem muito a ver com o serviço, com o nosso trabalho, com a nossa ação. Como é que eu trabalho para Deus? Como é que eu faço as coisas para Deus? Como é que eu tenho agido com a minha vida para Deus? Então é com essa totalidade, né? Com essa integridade, com tudo que eu faço, eu preciso entender que isso vai glorificar a Deus ou não. Eu vou estar servindo a Deus ou eu vou estar servindo a Mamon quando eu estou interessado somente em dinheiro? Ou vou estar servindo ao Deus desse mundo quando eu dou atenção a todas as outras coisas, mas não me volto para aquilo que realmente é eterno, né? Então a gente precisa estar atento a isso. Então Josué vai alertar Israel a respeito desse temor, dessa maneira de servir, ok? E ele vai falar justamente sobre os deuses dessas duas localidades, tanto os deuses que eram servidos mesmo, né? Que eram adorados lá na Mesopotâmia, que vem através de Abraão, quanto os deuses que eram adorados no Egito, que vem sobre essa geração que foi livrada, né, por Moisés ali da escravidão. Então tá muito enraizado neles, vai precisar sair, vai precisar tirar. Quando eu leio um texto como esse, a única palavra que vem na minha mente para nós hoje como cristãos, como igreja, é Romanos 12, né? Que é uma passagem tão conhecida, a gente fala tanto esse texto, mas tem a ver com isso. Deus está pedindo a mesma coisa de nós, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que eu sirva a Deus com integridade
e com fidelidade, precisa mudar aqui, ó. Precisa mudar o entendimento. A palavra de Deus precisa ser a verdade estabelecida na minha mente. Não vai adiantar ser só crente de levantar a mão e aceitar Jesus. Não vai adiantar ser crente só de ir na igreja no domingo e cantar louvores e ouvir uma boa palavra. Não. A minha mente, as minhas ações, a minha vida precisa ser transformada. Eu preciso esquecer os deuses além do Eufrates e os deuses que eu servia no Egito. E eu preciso servir a Deus com integridade e com fidelidade. Ele precisa ser o meu único e suficiente Salvador. Senhor e Salvador, na verdade, da nossa vida, né? Se não for assim, não é com integridade e não é com fidelidade. Se eu troco Deus, né, o tempo inteiro por outros amuletos, por outros deuses aí, com certeza eu estou caindo no mesmo pecado que Israel comete nesse momento e por isso Josué está alertando eles. Olha o que ele vai dizer. Aí o povo responde, né, de bate pronto. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Será que não é uma promessa que a gente faz também assim que a gente aceita Jesus? Não, agora eu vou viver uma vida nova, eu vou viver um novo estilo de vida. Não, agora minha vida vai ser transformada, agora minha vida vai ser mudada. E aí passa-se 3, 4 meses ou até menos e essa pessoa está tendo as mesmas atitudes que ela tinha antes de aceitar Jesus, né? Ou não passa muito tempo e essa pessoa já está no mundo novamente. O que foi que aconteceu? Um resultado de uma palavra que sai da boca, mas que não acessou literalmente o coração. Não entrou realmente no coração para que isso fosse uma verdade real. Não houve busca de verdadeira transformação. Não houve a busca de conhecer o Senhor como se deve conhecer, para que a mente seja transformada, né? Essa que é a grande questão. Mas o povo responde de bate pronto, sempre é assim, tá? 17. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e os nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou tudo aquilo, né? Diante dos nossos olhos. Aí Josué diz assim no 19, Josué disse ao povo, vocês não têm condições de servir ao Senhor, ele é Deus Santo. Gente, esse versículo, se eu pudesse tirar ele da Bíblia assim, ó, e grifar, e colocar em negrito, em fazer uma grande folha, um banner, e pôr, né, em algum lugar para a gente estar sempre lendo esse versículo 19, seria maravilhoso. Porque o que Josué está dizendo aqui, nada mais é do que a gente vem falando desde o início do Gênesis e desde outros estudos. O ser humano, irmãos, sem o novo nascimento e sem o Espírito Santo habitando dentro de si e guiando a nossa vida a toda a verdade, ao processo que Deus vai fazendo com a santificação na nossa vida, é impossível que a gente não permaneça no pecado, ou que a gente não volte para o pecado, ou que a gente não cometa pecado após pecado. Por quê? Porque a nossa natureza é uma natureza de pecado. A nossa natureza é uma natureza morta. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. O texto bíblico vai dizer, ok? Nós estávamos mortos. Israel também estava morto espiritualmente. Então, o que Josué está dizendo, ele está dando ênfase a essa verdade espiritual. Ele está dizendo assim, ó, vocês não têm, e esse tem aqui na minha Bíblia, vê se na sua Bíblia também tá, com um chapéuzinho aí no E, né? É o tem que existe. Vocês não têm, vocês não conseguem, não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus Santo. Se nós, na força do nosso braço, a gente tentar servir a Deus, tentar ser santo com a força do nosso braço, o que vai acontecer, gente? Nós vamos falhar dia após dia. Por quê? Porque a nossa natureza é a natureza de pecado. Paulo vai dizer que tudo aquilo que eu quero fazer é o que eu não faço. E tudo aquilo que eu não quero fazer é o que eu acabo fazendo. O que Paulo está dizendo com esse texto que ele diz lá no Novo Testamento? Ele está dizendo que o ser humano, sem a ajuda do Espírito Santo,
nós não conseguimos servir a Deus com integridade e com fidelidade. Então Josué está dizendo assim: vocês acham que vocês têm capacidade de servir a Deus sozinhos, sem a ajuda de alguém? Não, vocês não têm capacidade de fazer isso. Só que Josué está no lugar justamente que a gente tem dito desde o início. Quem é essa figura de Josué que eu falei desde o primeiro capítulo, quando a gente começou a estudar Josué? Se não, essa questão do Espírito Santo, sim ou não? Lembra? Moisés é o próprio Jesus, a tipologia, e Josué então vem como essa pessoa do Espírito Santo. Então ele está dizendo que se eles ouvissem o conselho, a palavra, se eles dessem ouvidos a tudo aquilo que Josué já deixou ensinado para eles, registrado no livro, vai falar que ele deixou decretos e leis, né? Se eles derem atenção a viver uma vida baseada em buscar a Deus, em conhecer o Senhor, em conhecer esse Deus que está então os tirando dessa terra de escravidão, que está libertando eles, Deus deixa claro em toda a palavra ali, né? Nos mandamentos, nas leis, nos seus decretos, tudo está escrito para eles. É só buscar esse entendimento, esse conhecimento, eles conseguiriam. Então, Josué está dizendo assim: vocês não têm condições sozinhos, mas se vocês buscarem a ajuda desse Senhor na vida de vocês, a ajuda desse Deus, aí sim vocês terão condições de servir a Deus com integridade e com fidelidade. Ele diz assim, ele é Deus santo, ele é Deus zeloso, ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, ele os exterminará. Gente, Josué está falando sobre perder a salvação. Quantos cristãos acreditam piamente que não se perde salvação? E isso, infelizmente, é outro engano que Satanás muitas vezes coloca por causa de uma teologia errada, por causa de uma forma de estudar a palavra errado, ou às vezes não analisa o texto de uma forma correta e acaba interpretando textos que não estão escritos ali. Então, a salvação, ela é sim alcançada pela graça, pela fé, pelo favor imerecido de Deus ali, e isso acontece mesmo através da gente conhecer o Senhor, né, através de uma pregação, através de sermos confrontados no nosso pecado. Porém, se a nossa vida ela não for pautada em agora obedecer, andar na justiça de Deus, na obediência, vai chegar lá no final e Jesus vai dizer: para trás de mim, eu não te conheço. Vocês nadaram e morreram na praia. Porque a salvação ela é perdida, sim. Porque Josué está dizendo o que aqui para nós? Ele está dizendo assim: se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês. Mesmo que Deus tenha sido bondoso, misericordioso, tenha tirado vocês do Egito, da escravidão, colocado na terra de Canaã, vocês já estão aqui, né, agora vivendo a promessa de Deus. Se vocês não obedecerem a ele com integridade e fidelidade, ele os exterminará. Essa é a palavra que Josué está usando aqui na versão da NVI. Na verdade, no último dia nós seremos julgados e seremos condenados, junto com todos os ímpios. Então, a vida de santidade, a vida desse processo de andar com Deus, é uma vida, como a própria palavra de Deus diz, todos os dias. De conhecer e prosseguir em conhecer, de me santificar e continuar me santificando, de buscar ao Senhor e continuar buscando. É uma vida com Ele, é uma vida de relacionamento com Ele, é uma vida de estar com Ele. Porque senão, mesmo que Ele tenha sido bondoso com vocês, Ele o exterminará. Deus não é porque você aceitou Jesus que agora acabou, tá tudo certo, eu vou ficar vivendo a vida como eu quero e no final Jesus vai me levar para ficar junto com ele. Não vai. Isso é um engano, né? Josué está falando para o povo que se eles não servirem ao Senhor com integridade e fidelidade,
no final das contas, eles serão exterminados. E a gente sabe o que vai acontecer. Pode falar, pastor. Ele é o texto lá de Hebreus 12:14, né? Seguir a paz e a santificação. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Né? Isso. Esse texto, pastor, inclusive eu citei ele domingo na aula do Sermão do Monte, porque esse texto ele é um pouquinho distorcido na sua interpretação. Ele cabe nisso que a gente está falando aqui, mas olha o que o texto de Hebreus está falando. Seguir a paz com todos. Então, com quem que eu tenho que seguir a paz? Com quem que eu tenho que ter paz? Com todos, não é isso? Com as pessoas que estão ao meu redor. E todos é todos, né? Não tem nem tradução aí, é todos. Seguir a paz com todos e a santificação. Então, a minha vida precisa estar sempre diante do Senhor santo, né? Buscando realmente essa pureza, essa vida de santidade. Por quê? Porque se eu não viver essa vida, se eu não viver a paz com todos, as pessoas, os ímpios, não vão ver a Deus na minha vida. Entendeu? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é no sentido de, se eu não tiver paz com todos e não me santificar, eu não vou ver Deus na eternidade. Não é isso que o texto está dizendo. Isso, o que o texto está dizendo para nós é, se a nossa vida não for uma vida de exemplo de cristãos de verdade, as pessoas não vão conseguir ver Deus em nós. E elas não vão se converter. Elas não vão ser alcançadas. Era isso que faltava em Israel. Por que as pessoas não se convertiam a Deus? Porque Israel não vivia uma vida de buscar o Senhor com fidelidade e integridade. Então esse texto ele é um pouquinho distorcido na hora que as pessoas vão falar dele ou pregar ele, porque acha que é essa questão de ver Deus. Não. As pessoas não verão a Deus em mim. As pessoas não vão conseguir ver Deus na minha vida. Abriu aí o texto de Hebreus? Quem quiser abrir, pode abrir. Eu falei sobre esse texto porque fala de outro versículo ali nos primeiros versículos das bem-aventuranças. Eu fiz uma anotação na minha Bíblia. Santificação é as pessoas verem Deus em nós. Exatamente isso que você falou. É isso. Né? Esse texto não tem a ver com eu ver Deus, ok? É o contrário. É as pessoas. Viver, né? Viver. Eu vivo uma vida de santidade, de vida de Deus, que as pessoas conseguem olhar para mim e falar assim: nossa, você realmente é um filho de Deus, você parece com Jesus. As pessoas vão ver Deus em mim, entendeu? Vão conseguir ver Deus em mim por causa das minhas atitudes, tá? Então, ver a Deus nós vamos ver mesmo. Quando a gente estiver na eternidade com Ele, a gente vai ver Ele sim como Ele é. Mas aqui na Terra, Ele deseja que a gente seja tão santo, tão parecido com Ele nas atitudes, no nosso comportamento, que as pessoas vão ver Deus também na nossa vida, tá bom? Então, é a mesma coisa que Israel que Josué tá pedindo para eles, tá? Então, se a gente não for assim, vai ser exterminado. 21. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Eles batem na tecla de que eles vão conseguir servir a Deus e pronto, né? Aí Josué diz assim, no 22. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Aí eles dizem: somos. O que isso denota, gente? A palavra de Deus sempre mostra para nós que o testemunho, a palavra de testemunho, né? Aquilo que eu falo, ela gera vida ou gera morte, né? Então, Deus sempre pede para que a gente fale, para que a gente dê testemunho, para que a gente aceite Jesus diante das pessoas, para que a gente reconheça com a nossa palavra, para que a gente ore, para que a gente pronuncie a palavra de Deus, porque o nosso testemunho, a nossa palavra, ela vai ter o maior peso de salvação ou de condenação naquele dia. Então, tudo que a gente fala, tudo que a gente pronuncia, ele gera no mundo espiritual algo sobre nós, que é o testemunho de vida. Então, a palavra de Deus também vai falar que toda palavra vã, toda palavra tola que sai da nossa boca, a gente vai dar conta dela. Por quê? Porque palavra é muito poderosa. A nossa voz,
tudo aquilo que eu pronuncio com a minha voz tem um peso muito grande no reino espiritual, principalmente. São sementes, né? A palavra são sementes. Tudo aquilo que eu lanço com a minha boca vai gerar algo no reino do Espírito. Então, Josué está dizendo assim: olha, vocês são testemunhas contra vocês mesmos, porque quem está dizendo que vai servir o Senhor, que não vai abandonar a Deus, são vocês. Então, não vai ter desculpa naquele dia. Quando o Senhor trouxer juízo sobre vocês, vocês terão liberado uma palavra sobre vocês. Quem está dizendo são vocês, não sou eu. Vocês mesmos estão dizendo aquilo que vocês vão fazer. Gente, eu vou fechar, porque senão vai fechar na cara da gente. Volta rapidinho aí pra gente já terminar esse texto aí, tá bom? Vamos lá, então. Ele diz assim, no versículo 23. Disse Josué, versículo 23, agora, então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. Vocês estão vendo como Josué está percebendo, está vendo, na verdade, que eles ainda adoram outros deuses. Eles já estão dentro de Canaã, mas eles têm os ídolos, eles têm outros deuses. Eles adoram, têm essa adoração explícita, né, no meio de Israel. E se Josué está falando joguem fora, é porque esses ídolos estão no meio deles, né? Josué tem visto essa adoração acontecendo. Isso é muito triste, né? Eles já estão dentro da terra prometida e o coração deles ainda está voltado para os seus deuses, né? Lá do Eufrates ou do Egito. Muito triste isso. 24. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. 25. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. O que é essa questão da pedra, gente? Eu sei que tem algo talvez muito maior por trás disso, tá? Porque a palavra diz que nós somos pedras vivas, Jesus é a pedra angular, né? Essa pedra que dá a sustentação. Então, a gente tem vários exemplos de pedra na Bíblia. E todas as vezes que eles queriam firmar algum acordo, firmar algum altar, eles levantavam, né? Erguiam altares com pedras, tudo isso. Então, Josué, nesse momento, pega uma grande pedra e ele fala que aquela pedra ouviu tudo aquilo que eles falaram naquela reunião. Então, ele coloca um memorial, literalmente, olha, um monumento diante deles, dizendo assim: todas as vezes que vocês olharem para essa pedra, debaixo dessa árvore, essa pedra vai lembrar vocês desse dia. Essa pedra vai lembrar vocês daquilo que vocês falaram aqui para mim. Essa pedra vai fazer vocês lembrarem das promessas que vocês disseram, que serviriam ao Senhor, que adorariam somente ao nosso Deus. Essa pedra vai lembrar vocês de tudo isso que nós falamos aqui. Então, é esse monumento, quando eu olho para ele, me faz lembrar tudo aquilo que Deus falou e tudo aquilo que eu falei. Então, quando a gente olha para a cruz, a gente tem uma memória.
a gente tem uma lembrança, a gente tem algo a lembrar, a falar sobre isso, né? Então, todo símbolo, tudo que Deus permitia através de simbolismo, através de simbologia, através de monumentos, Deus estava fazendo isso para que o seu povo olhasse para aquilo e lembrasse, trouxesse à memória aquilo que eles tinham feito, falado, decretado ali, né? Realmente em reunião falado sobre as coisas de Deus. Então, Deus sempre faz isso e permite que isso aconteça por causa dessas memórias, né? Desses memoriais mesmo, dessas estátuas que ficavam levantadas como grande lembrança daquilo que tinha acontecido ali, né? Tá bom? Vamos seguir aqui, então? A pedra se torna uma testemunha contra Israel ali. Já pensou, gente? Você olhar e falar assim, nossa, aquele dia aqui eu falei tal coisa, né? Eu fiz tal coisa e depois não cumpri. Que coisa feia, né? Vamos terminar esse texto aqui de Josué para a gente terminar e já dar início aqui a Juízes. A morte de Josué, né? Começa aqui no versículo 28. Depois, Josué despediu o povo e cada um foi para sua propriedade. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu e tinha 110 anos de idade. E o sepultaram na terra que tinha recebido por herança, em Timnat-Sera, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão da terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. E sucedeu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado em Gibeá, que fora dada ao seu filho Finéias nos montes de Efraim. Então aqui a gente tem 3 situações, né, que são relatadas nesses últimos versículos para finalizar realmente esse livro de Josué com 3 situações que mudam drasticamente toda a história a partir daqui, tá? Então a gente tem realmente uma diferença literal de história, de contexto histórico que vai começar a acontecer a partir de Juízes, tá? Então a gente tem, primeiro, essa questão da morte de Josué, com 110 anos, ele foi enterrado ali na sua região. Aí fala no versículo 31, olha só, isso aqui é a parte que nos interessa para passar para Juízes. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes. Então, o que o texto está dizendo para nós, que enquanto Josué estava vivo, enquanto Josué e os líderes que tomaram Canaã, os líderes das tribos, né, que haviam vivido toda essa conquista de Canaã, enquanto eles estavam vivos, o povo foi lembrado a respeito daquilo que eles deviam fazer e a quem eles deveriam adorar. Então Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam de tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Então, enquanto aquela geração de anciãos, de pessoas mais velhas, de pessoas que haviam saído realmente do Egito, tinham passado por todo o deserto, muitos tinham nascido ali no deserto e tinham conquistado Canaã com Josué e com os líderes das tribos, enquanto esses homens estavam vivos, Israel serviu ao Senhor. Israel realmente se voltou para Deus, buscou a Deus, ainda que talvez tropeçasse em alguns momentos. A Bíblia não vai falar isso, mas eu tenho certeza que isso acontecia. Haviam tropeços ali, mas durante alguns anos em que Josué ainda estava vivo, no final da sua vida e até o final da sua vida, Israel serviu ao Senhor, ok? Agora, a partir da morte de Josué, a partir da morte desses líderes, nós vamos ver o livro de Juízes começar, e a gente viu um pouquinho já na última aula, que eu falei que a gente vai fazer agora em ordem cronológica, o que já começa a acontecer. O que o autor de Juízes, ele vai começar a mostrar para nós, ele vai começar a narrar para nós as histórias do que está acontecendo em Israel. E é muito triste
a gente já começar a ler o livro de Juízes com o que está acontecendo e a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Vai falar sobre os ossos de José, né, que foram enterrados na tumba, né, onde foi enterrado Abraão, Sara, todos esses descendentes que Abraão comprou aquela terra, ok? Aquele terreno ali em Siquém, aquela pedra, né, como é que fala? Aquela gruta, né, que Abraão compra, então serve também para enterrar os ossos de José. E mais uma coisa, e para mim é a mais importante aqui no final do livro de Josué. Olha o que vai acontecer também no último versículo de Josué. Sucedeu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado em Gibeá, que fora dada a seu filho Finéias nos montes de Efraim. Então nós temos a morte de um sumo sacerdote, gente. Nós temos a morte do sumo sacerdote que andou com Moisés, foi proclamado sumo sacerdote ainda nas mãos de Moisés, porque é quando Arão morre, né? Arão sobe junto com Moisés para o monte, e o Senhor recolhe Arão, e aí já é passada as roupas de sacerdote para Eleazar, ok? Eleazar é o sacerdote que anda em toda a vida, no final da vida de Moisés, andou com Moisés. Depois Eleazar anda com todo o ministério de Josué, com a conquista de Canaã, e ele então morre justamente depois também da morte de Josué. Então Josué morre e morre também em seguida Eleazar. Então o que a gente tem aqui? A gente tem a troca de sacerdote, de sumo sacerdote, na verdade, né? Porque sacerdote são todos os homens da família de Arão. Mas sumo sacerdote era sempre o mais velho, né? O primogênito na sequência. Então Arão, Eleazar, e agora vai ser Finéias. Agora Finéias, o filho de Eleazar, é que vai ser sacerdote a partir desse momento, a partir do livro de Juízes. A gente tem uma troca de sacerdócio. Aqui, com a troca de sacerdócio, a gente tem várias leis que a gente leu lá em Levítico que poderiam acontecer na troca, né? Então, é só para a gente perceber que existe aqui o rompimento de um sumo sacerdote, e agora um novo sumo sacerdote assume, que é Finéias. Então a gente vai ver isso a partir de Juízes também, tá bom? Só deixei aí para vocês registrarem que para mim é muito importante esse versículo acontecer justamente no último versículo do livro de Josué. Vamos lá, gente? Peguem aí a Bíblia, já deve estar aberta de vocês. Deixa eu ver que horas são. Dá para a gente dar uma aquecida aqui em Juízes só nos primeiros textos. Então, semana retrasada, quando a gente começou, eu li alguns textos aqui com vocês. Eu quero só relembrar para a gente poder entrar aqui no livro de Juízes. Juízes, capítulo 1, deem uma olhada aí. Vamos ver o que Juízes está falando para nós. E a gente vai ler os primeiros versículos aqui. Juízes, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: Quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? E o Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entregarei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: Venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos juntos para o território. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhe fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram. Depois disso, eles desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra, no Neguebe e na Cefelá. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebrom, anteriormente chamado Kiriat Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Taimai.
Dali avançaram contra o povo que morava em Debir e anteriormente chamado Kiriat Sefer. E disse Caleb: darei minha filha Axa em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, conquistou a cidade. Por isso Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? E ela respondeu: dê-me um presente. Já que o Senhor me deu terras no Negueb, dê-me também fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Os descendentes do sogro de Moisés, o Queneu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver no meio do povo do deserto de Judá, no Negueb, perto de Arad. Depois, os homens de Judá foram com seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Cefate e destruíram totalmente a cidade. Por essa razão, ela foi chamada Ormá. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ecrom, com seus territórios. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a Serra Central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi dada a Caleb, que expulsou de lá os 3 filhos de Enaque. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus viviam ali com os benjamitas até os dias de hoje. Os homens da tribo de José, por sua vez, atacaram Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz. Quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram-lhe: mostre-nos como entrar na cidade, e nós pouparemos a sua vida. Ele mostrou como entrar, e eles mataram os habitantes da cidade ao fio da espada. Mas pouparam o homem e toda a sua família. Ele foi então para a terra dos Hititas, onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Seã e de Taanac, o de Dor e de Ibleã, o Meguido, nem tampouco dos povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron e em Naalol, mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Asser expulsou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Aquzibe, Helba, Afec e Reobe. E por esse motivo, o povo de Asser vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Nem Naftali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anat, mas o povo de Naftali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra. E aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anat passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Os amorreus confinaram a tribo de Dan à Serra Central, não permitindo que descessem ao vale. E os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no Monte Heres, em Aijalon e em Saalbim. Mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia da subida de Acrabim até Selá e mais adiante. Gente, o relato de Juízes, capítulo 1, vai falar sobre Israel tomando o território de Canaã, porém eles fazem exatamente como eles decidem e não como Deus disse que eles deveriam fazer. Porque em todo o relato, a gente falou isso na aula passada, né, há 15 dias atrás. Em todo o relato a gente percebe o seguinte: eles tomam o território, eles tomam a terra que Deus está dando para eles, eles fazem a guerra ali contra os cananeus, contra as pessoas que vivem, só que eles não exterminam por completo. E o grande problema que foi alertado por Josué e por Moisés é que eles deveriam acabar, exterminar com todo o povo que morava ali. Porque eles deveriam estar na terra de Canaã somente entre os israelitas. Eles deveriam ter aquela terra somente para eles. Essa era a habitação do povo de Deus.
daqueles que passariam a obedecer somente ao Senhor, daqueles que adorariam somente ao Senhor. Não haveria uma terra mais contaminada. Isso era o que eles deveriam fazer. Mas, infelizmente, houve resistência ou houve negligência mesmo, essa é a palavra. Então, talvez eles desistiram de lutar até o final. Talvez eles achavam que colocando esses homens ou colocando essas pessoas em trabalhos forçados, escravizando literalmente, traria tranquilidade para eles na tomada desse território. Só que a gente sabe que uma pessoa que ela é oprimida, que ela é de alguma maneira, né, como é que eu posso dizer? Que ela é confrontada, né? Ela até abaixa a guarda por um momento, quando ela se vê perdendo, né? É aquela história da guerra que levanta lá a bandeirinha branca dizendo paz. Só que, na verdade, é só para você se levantar, tomar fôlego, e aí com maior resistência e contra, né, o seu opressor e tomar o território de novo. Isso é a história das guerras, gente. As guerras são assim. Aquele que vence num dado momento, se ele não acaba com o rei e com todos os descendentes do rei, e não acaba com a população de homens ali daquele território, o que vai acontecer possivelmente? Algum homem vai se levantar, vai lembrar da história, vai lembrar daquela guerra, vai se reunir com o seu exército, vai ser o líder daquele exército e vai vir contra novamente aquele povo que está ali querendo de volta a sua terra. É isso que nós vamos ver daqui para frente. Israel não faz exatamente o que o Senhor havia pedido para eles, que era exterminar todo o povo que morava em Canaã, para que eles pudessem habitar essa terra somente entre israelitas. Então, em todo o texto aqui que a gente acabou de ler, é isso que vai acontecer. O Senhor vai dando vitória ao seu povo, só que eles param. Eles acham que já é suficiente ter matado o suficiente ali e permitem que alguns vivam na terra de Canaã. E isso vai fazer com que eles, infelizmente, vão cair em armadilha, Josué vai falar. Eles vão se tornar pedra de tropeço para Israel a partir desse momento. É isso que vai acontecer aqui a partir desse texto, tá bom? Eu vou deixar para a gente começar os textos a partir do capítulo 2, semana que vem, porque a gente já está nos últimos minutos, então eu não vou entrar para a gente não começar e não finalizar. Então, nós entendemos o final de Josué, a morte de Josué, os avisos de Josué a respeito da adoração, e a gente percebe que a tomada de Canaã acontece, eles entram na terra, e agora a gente vai ver o que vai acontecer a partir dessa tomada desse território, deles já estarem morando ali, como que eles vão reagir à morte de Josué e à morte de Eleazar, né, do sumo sacerdote que estava até o momento. Agora Israel está entregue aos seus líderes ali, né, as pessoas mais jovens que não viveram, talvez, essa tomada de território com Josué e com os antigos líderes. Então, o que as novas gerações vão fazer a partir desse momento, né? E aí fica um alerta para nós. Os nossos filhos, os nossos netos, quando nós morrermos, o que eles vão fazer? Como eles vão se comportar? De quem eles vão falar? A quem eles vão servir? Quem eles vão adorar? Né? Como eles vão viver as suas vidas a partir da nossa morte? A gente percebe que isso faz toda a diferença quando o pai, quando a mãe, quando os avós, né, deixam realmente um legado de fé, de integridade, né, de fidelidade a Deus, de ensino a respeito das coisas de Deus, a respeito de quem é Deus. A gente vai ter filhos e netos aí realmente dando continuidade nesse legado. Quando isso não acontece, é quase que uma quebra, né? A gente vê, o avô era crente, o pai era crente, mas o filho não sabe nem quem é Deus, né? O neto não sabe nem quem é Deus, e as próximas gerações, elas abandonam literalmente o Senhor, né? Então é isso que a gente vai ver, tá bom? Vamos orar para a gente terminar, então?